Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Independente, cada um vê ao seu tempo. Então, estamos aqui novamente, eu, Selma. Eu, Júlia, boa tarde, bom dia ou boa noite. Isso. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral. Esse é o nosso terceiro vídeo. Estamos iniciando pelo Réprobos, né, as primeiras. Na semana passada nós demos uma pequena introdução, uma narrativa, assim, bem ao pé da letra, de acordo com o livro, sobre o Vale do Suicida, escrito por Camilo, e ele fez a narrativa. Então eu segui exatamente o que ele colocou no livro, para que as pessoas possam entender realmente o que é, né? A nossa proposta é fazer um resumo da obra, porém, em algumas situações, nós vamos reproduzir o texto fielmente ao livro para que não seja perdida ou mal interpretada, que às vezes é importante a gente passar a mensagem do autor. Então, nós vamos ter que repetir aquele texto ou parágrafo que for necessário, tá? Mas a ideia é fazermos realmente um resumo do que é importante, né, e atingir os corações, que é o nosso objetivo aqui, atingirmos os corações de todos que estiverem ouvindo. Tá? Então, nós vamos dar início, Júlia vai dar início com a leitura do livro, conte aí, Mediunidade, Tarefa com Jesus. Isso. A gente sempre faz uma abertura com um pequeno trecho desse livro, e antes de começar a leitura do Memórias, tá bom? Continuando, então, a gente está no segundo capítulo desse livro e a gente vai retirar daqui somente o que for assim, mais importante, né, desse texto, que chama Comunicação entre os Espíritos. Então, a comunicação da Ivone fala assim para nós: o universo é regido por leis perfeitas, pois está sob o comando do Criador, perfeição absoluta, que tudo acompanha amorosamente. Leis que disciplinam a vida no terreno material e igualmente no plano do espírito. Leis que organizam a vida dos seres e estabelecem para as criaturas condutas que não prescindem de obediência, a fim de que as relações sejam vivenciadas nos níveis necessários à instalação do equilíbrio e da harmonia. Partindo da premissa de que todas as criaturas trazem consigo o sentido da percepção extrasensorial, entende-se que a comunicação entre os dois planos se dá sem que mesmo os espíritos tenham um exato conhecimento do que se passa. Assim, ante tão grave constatação, torna-se importante intensificar orientações esclarecedoras para alertar os médiuns de suas responsabilidades como seres capacitados a fim de que tal comunicação aconteça segundo parâmetros equilibrados e, consequentemente, harmoniosos. Contudo, ainda que os conhecimentos se façam imprescindíveis, são os sentimentos alinhados ao divino amor que possibilitarão uma comunicação nas lides da caridade real, levando consolo e bom ânimo a todos que a ela tiverem acesso. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Criador, né? A esse Deus, Pai de amor e de bondade, que nos faculta, né, essa reencarnação para nos ajustarmos com as suas leis. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade do contato com a doutrina espírita, por esta oportunidade do estudo nesta tarde. E que a gente pede, então, a proteção de nossa amiga Ivone do Amaral Pereira e esses benfeitores que fazem parte da nossa falange amiga, que eles possam nos sustentar
para que esse estudo possa ser levado a vários corações que acessarem essas páginas. Obrigado, Mestre Jesus, eu te agradeço e te peço, acima de Deus, né, que a gente dê por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai hoje fazer o estudo do primeiro capítulo dessa obra. Esse primeiro capítulo, que é a primeira parte, é os réprobos. É o capítulo 1, e ele fala sobre o Vale dos Suicidas. Então, Camilo, né, foi o que ditou esses textos para Dona Ivone. Ele diz aqui que isso aqui aconteceu precisamente no mês de janeiro do ano de 1891, né? Então, aí ele fica surpreendido, evidentemente, quando ele chega, né, depois da prática do suicídio, né? Ele chega nessa região, né, do mundo invisível e logicamente, é um contato com uma região, vamos dizer assim, muito triste, né? Porque eu vou colocar aqui os dizeres do texto, porque eles fazem assim, uma descrição muito exata do que ele encontra, né? Assim que ele se depara vivo, né? Porque ele achava que ele ia morrer, que ele ia acabar com o sofrimento. E aí ele se depara com um sofrimento muito maior. Então ele diz aqui, são umas gargantas sinuosas, umas cavernas sinistras. E ali tinha muitos espíritos que ele tinha a sensação que eram demônios enfurecidos. E ele fala, espíritos que foram homens, mas estavam dementados pela intensidade desses sofrimentos. Então, e ele diz aqui que o solo era coberto de uma matéria negra, fétida, lembrando uma fuligem, como se fosse uma coisa pastosa, escorregadia. E ele diz também que o ar era muito asfixiante, gelado. E isso parecia para eles como se fosse um vulcão, que eles estavam dentro desse local, né? Como se fosse com as muralhas, né? E essa coisa assim, gelada, fedida, né? Tinha um cheiro, porque ali emanava vários pensamentos também adoecidos, como o dele, né? Naquela revolta, onde ali eles chegavam como se fosse uivar, né? É a expressão que tem momentos que ele fala aqui, né? Então, ele diz aqui que aqui na Terra, né, a gente tem a claridade do sol, mas lá eles não têm o sol, né? Então, ali, por isso que esse ambiente, ele diz que fica escuro, pastoso, gelado, porque o sol que a gente se beneficia aqui na Terra, lá eles não têm isso. E eles fazem também uma comparação, o Camilo, com o Vale dos Leprosos, né? Quer dizer, era um momento triste, né? Quando a gente se depara no Evangelho, né? Na descrição do Vale dos Leprosos, mas ele diz que lá no Vale dos Leprosos existia uma comunicação com os que ali conviviam, né? E era uma convivência harmônica, porque todos ali estavam doentes da mesma dor, né? Existia solidariedade, né? Entre eles, existia, né? E ali tinha o sol, era uma convivência. Eles estavam apartados da parte social, né? Mas eles tinham uma sociedade entre eles. Né? Então, quando o Camilo fala dessa comparação do Vale dos Leprosos, ele fala a nível assim, que era uma coisa apartada, né? Mas só que ali ele não podia comparar fielmente, porque na parte onde ele está, não tem sol. É tudo muito frio, não tem amor. Muito pelo contrário, eles estão dementados.
parecendo uma malta de demônios, né? Que uivavam, né? Gemiam, choravam, gritavam, né? Então, isso assim, fica muito forte, até que quando a gente tem esse contato com essa obra, né? Por isso que muitos irmãos dizem que não conseguem ter a leitura, né, desse texto, porque realmente traz para nós uma grande desgraça mesmo, né? Uma dor tão grande que até nós que estamos aqui lendo, a gente se compadece. E tem um momento aqui do texto que ele está um pouquinho mais para frente, mas é interessante que se fale agora, que ele fala que se assim, quem tiver, né, tiver condições de ter um acesso a essa obra em certos momentos, tiver assim muita compaixão por esses irmãos que sofrem, que o único bálsamo que eles podem ter é a nossa prece, que é uma prece caritativa, né? Ou seja, é a caridade em ação, né? Então, aqui ele vai descrevendo também, na caverna onde padeci o martírio, que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há trégua. O que há é choro convulso, inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. Então, quando a gente lê aqui que eles não conseguem se harmonizar, isso é triste porque eles não têm dia e não têm noite. Eles não conseguem dormir, eles não conseguem descansar. É um acesso mental de toda aquela parte, né, que o momento do suicídio traz para eles da dor. Eles não só veem a cena acontecer, né, como eles conseguem passar também pelo constrangimento de tudo que ele viveu aqui na Terra, né, como homem encarnado, e se ele fez algum mal, ou se ele fez qualquer coisa que desabonasse aqui a conduta dele, nesse momento da dor do vale, tudo isso também é revivido. Quer dizer, ele não revive somente a dor do suicídio, ele revive também os remorsos que ele traz na alma. Então, por isso que ele diz aqui que não parece que não existe a esperança, que não há, porque eles não conseguem se harmonizar, porque não tem como fazer esse tipo de harmonia interna, porque existe uma cobrança interna, porque primeiro que eles se veem vivos, né? Então, por isso que a gente diz, você mata o corpo, você não mata o espírito, né? Então, vamos ver aqui. O que a gente pode também tirar aqui? É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras, né? Então, é um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Então, tem cenas que ele presenciou ali no vale,
que ele não tem condições de narrar para nós encarnados. Tamanha monstruosidade que existe ali, né? Porque ali muitos espíritos com o mesmo sentimento, né, de revolta. Até porque, assim, o Vale dos Suicidas, né, existem todos aqueles que se desencarnaram devido ao suicídio de diversas formas, né? Então, imagina cada um na sua peculiaridade de suicídio, né? Sentindo a dor, a revolta, a culpa, cada um na sua dor, né? Pessoal, juntando todos aqueles no mesmo lugar, né? Quase que não tem como imaginar, né? É muito difícil de realmente se dimensionar isso, não é mesmo? E ele fala aqui que eles ali, né, que estão ali levados, né, estão ali juntos, né, que temporariamente estaciona, como ele diz, como eu estacionei, são grandes vultos do crime, né? Aí ele fala que essa desgraça, né? Por quê? Porque existe a força vital desses espíritos, né? Que quando eles têm o desligamento do corpo físico, fora da época, né? Que foi programada da existência aqui, eles levam consigo, né? Nos seus despojos, na sua parte perispiritual, essas forças vitais, né? Esse princípio vital que os anima, né? Então, isso é uma matéria intacta, que vibra ali também, né? Então, ele fala muito disso, né? Isso é o quê? O revestimento do envoltório, do físico perispiritual, né? Quer dizer, o nosso corpo perispiritual está envolto do quê? Desse princípio vital, essa força, né? Então, vamos avançar mais aqui, que ele fala que... Vamos ver aqui, noções, porque para a gente não ter que ler todo o texto... Eu tenho um pedaço aqui que eu marquei, Júlia. Então Gostaria fala aí de também, dar que eu vou uma achar falar outra sobre. parte. Você vai vendo isso aqui, porque conforme ele narra o Vale, mas ele faz uma colocação do além-túmulo. Ele coloca que assim, o além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Se ele faz uma descrição do além-túmulo, do mundo espiritual, né, que ele diz que é vida, né? As pessoas pensam que não existe, é vida, e é uma vida muito organizada, né? E até André Luiz e Kardec falam que a Terra é uma cópia grosseira do plano espiritual, né? E aqui nós vemos assim, mais uma vez colocado em obras de autores diferentes, falando sobre esse mundo espiritual, né? Como eles são assim organizados, divididos, né? Hierarquias e falanges. E aqui ele explica também com a relação ao invisível, né? Que as inspirações para os progressos aqui da humanidade, sempre vêm de lá. Né? Que lá é sempre tudo muito bem preparado para que venha nos inspirar aqui.
Inclusive, até a ajuda, a inspiração ocorre para evitar também que a pessoa cometa o suicídio. E às vezes a gente não tem essa conexão com essa parte espiritual e é onde a gente se perde, né? Então, Selminha, aqui no livro tem uma parte que o Camilo ele fala bem o que você está narrando aí, né? Que ele diz aqui que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Eu achei bem interessante. É. A morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Então, o que ele diz aqui que não existe o nada no universo, né? Em toda parte tem vida, vida no fundo do mar, a vida no planeta está aonde até os nossos olhos físicos não têm condições de ver, né? Tipo assim, dentro lá das entranhas do mar, lá tem vida também. A gente não vê, mas ali tem a vida. Então ele diz aqui que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou o planeta, senão a matriz de tudo quanto nele se reflete. Quer dizer, tudo que a gente tem aqui que a gente vê aqui no mundo físico, né? Isso também tem no mundo espiritual, né? Então ele fala aqui, em nenhuma parte se encontraria a abstração ou nada. Então você acha que é só a parte material que existe vida? Então eu morro, acaba tudo? Não. Da mesma forma que tem vida aqui, tem vida em outros planos, tem vida no fundo do mar. Em cada pedacinho desse planeta tem vida, mesmo que os nossos olhos não consigam alcançar. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia, é incompatível com os dias atuais. Quer dizer, hoje em dia, com toda a tecnologia, a gente não tem mais como falar, se eu não conheço, não existe. É por isso que ele fala aqui, ele narra que não os convida a crer, né? Que isso não é só uma crença. Ele convida, ele fala com as pessoas a buscarem, né, examinar, investigar. Eles se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades interessantes. Então, é isso mesmo. E ele ainda fala aqui uma outra frase bem interessante, que ele fala aqui: o que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios? Porque a gente já está renascendo aqui muito tempo. E muita coisa a gente ainda desconhece. Então, o que conhece o homem? Ele fez essa pergunta aqui, né? Então, ele fala, por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, com vida abundante e intensa. Debaixo das águas verdes e marulhentas existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde você pisa, encontraria o homem outros núcleos organizados de vida, obedecendo no impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino. Então, é lindo, né? Porque Deus, quando fez esse planeta, né? O mundo, o universo, ele pensou nos mínimos detalhes. Em toda parte tem vida, né? E é tão lindo essa descrição dele, né? Pelo impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino. Então, é pensamento de Deus, né? Somos obras divinas, mesmo quando a gente não se vê como tal, né? Porque quando a gente não estamos aqui a nível de crítica, quem somos nós, mas quando o espírito é reencarnado, né? Pensa
nessa situação de tirar a vida porque ele está sem esperança, mas se ele tivesse essa certeza no íntimo de que ele é um filho de Deus, né? Que Deus pensou para nos criar, né? Somos uma obra perfeita desse Criador, a gente não teria essa intenção de sair pela porta do suicídio, né? Então, esse momento também é de grande reflexão para nós. Quando a gente busca o texto, a gente também tem que trazer para a nossa vida aqui de hoje, né? Então, é bem interessante que a gente pense sempre nisso. Somos filhos de Deus, uma obra perfeita da criação, né? Aí ele diz aqui, aí ele fica narrando, né, essas partes pessoais, né, junto com o que ele se depara lá no mundo que ele vive ali, né, que seria o vale, né? Ele disse que ele ainda se sentia cego, né? Por quê? Porque foi através da cegueira, né, que ele cometeu o suicídio, por ele ter ficado cego. Ele não se conformou com isso. E ele era um escritor português, de nome em Portugal, né? Então, mas é interessante que quando ele chega no vale, ele ainda se vê cego, ele sente-se cego. Quer dizer, por mais que ele já não tenha o corpo físico, né? Essa força vital, né? Tudo isso, e como ele está ainda muito animalizado, né? Ele sente tudo como se ele tivesse encarnado. Então ele diz, ainda me sentia cego pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. Mas essa luz é a luz de Deus, da luz das leis de Deus. Então, quer dizer, como ele não entendia nada, né, ele não conhecia, né, a divindade, né, então ele não tinha essa religiosidade, né, esse contato, né, com o divino, com a luz que nos esclarece. Ele diz isso, que ele se sentia, ele tinha uma inferioridade moral, né? E ele se sentia ainda cego. Né? Ele, dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos. Quer dizer, por ele estar ainda com toda essa energia vital, né? Então ele estava assim, numa potência ainda, como se ele tivesse encarnado. Então ele o sofrimento dos outros, quer dizer, e outra coisa, o sofrimento dos outros também atingia ele. Até pela afinidade, né? Pela afinidade. Então, de mental que eles estavam passando. Então, ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange. Quer dizer, então ali eles estão numa simbiose, né? Quer dizer, por isso que quando ele fala que lá no Vale dos Leprosos não tinha esse mal tão grande, porque ali era só dor, era uma simbiose da parte de dor, do mal, né? Uma mesma doença, vamos dizer assim, né? Eles viviam todos ali de um problema único, né? E eles se relacionavam a si mesmo. Né? E ele ainda diz aqui que esses espíritos ali que ele descreve como se fossem os demônios, ele diz que eles, lá nas cavernas, né, que eles viviam ali naquelas cavernas, eles se atiravam uns contra os outros em lutas corporais violentas. Tamanha o descontrole desses espíritos. Ou seja, por conta do quê? Dessas correntes mentais desgovernadas, né?
por falta o quê? Da moralidade, por falta o quê? Do conhecimento, da luz espiritual. Então, eles ali se atracavam violentamente. Então, e aqui mais abaixo, eles falam que muitos deles, até na hora que muitos eram conduzidos, né, eram socorridos, quando tinham já condição de ser socorrido, quando esse princípio vital já estava extinto, né, com o tempo ali no vale, né, mas muitos deles ainda não tinham essas condições, né? Então, uns eram salvos, vamos dizer assim, retirados dali, né? E outros não. Então, eles falam aqui que esses espíritos, por que eles não podiam ser recolhidos todos, né? Se Deus é bom, né, e justo, né, e de tanta misericórdia, por que Deus não socorria todos eles juntos, né, Selma? Assim, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, uns vão, outros não vão. Aí ele explica aqui por conta desse princípio vital que ainda estava aí em latência, né? Na perispíritos, né? Nesses corpos perispirituais. E eles falam aqui que eles não tinham nem condições de ir para esses locais de atendimento, porque a vibração deles, né, Selma, não condizia com os locais que eles iam ser levados, né? Que é uma questão assim, a gente sempre fala que tudo é afinidade, né? A afinidade, como ele está ali ligado ao vale, e na dor, com aqueles que estão ali ligados por afinidade de dor, também existe essa afinidade moral, essa afinidade também na questão da elevação. Quer dizer, se você não consegue compreender, você ainda não tem aquele entendimento, como é que você quer viver numa sociedade que trabalha dessa forma? Né? Então, é preciso passar por etapas, não é? Porque senão não adianta você resgatar um suicida que ainda não compreende, ele que ainda não compreendia nem a morte, por exemplo, né? Para ele morreu, acabou, que é o que acontece com a maioria dos suicidas. Até ele cair em si realmente, que não existe morte, que ele ainda estava vivo, que ele era um espírito vivo, imortal, né? Então ele tem que... É um processo. Não dá para você pegar, vou resgatar isso aqui agora e colocar ele lá nas câmaras retificadoras, porque eles enlouquecem, eles não têm condição de entender. Até pela parte, né, do princípio vital ali ainda muito latente, né? Então, quer dizer, eles não tinham nem condições disso, quer dizer, muito porque você no momento que muito você retira, que você se mata, que você sai do plano físico, você tem uma quantidade de princípio vital que é para a quantidade de anos que você vai estar reencarnado. Então, esse princípio vital a gente pode comparar como uma ampulheta do tempo. As areias do tempo é o nosso princípio vital. Né? A gente nunca sabe o tempo que temos, tá? Mas é como tem essa areinha, ela vai descendo aos poucos conforme o tempo que nós vamos vivendo. Né? Quando você encerra aquilo antes dela terminar o processo, já tem muita areiazinha ainda para descer, não é? Que é o nosso princípio vital. E aquilo ali vai ter que se extinguir aos poucos, porque é isso que nos torna, vamos dizer, seres materiais, digamos assim, mas que nos dá condição da vida aqui na Terra. Né? Então, quando você interrompe isso, você ainda está muito ligado às coisas da Terra. Não é assim, Júlia? Você está muito animalizado ainda. Como é que se pode compreender a parte espiritual? Para quem nunca compreendeu. Tem um livro do André Luiz, acho que é Missionário da Luz, que existem ele faz visitas em muitas colônias, que uma delas é um departamento. Ele dizia que tinha a impressão que parecia que ele estava num cemitério, assim. Então ele via assim, vários corpos, vamos dizer que são corpos espirituais, deitados em sono profundo. Eram muitos, eram assim, milhares. Tá? Eles ficavam ali em sono. Por quê? Eles foram resgatados ou não tinham muitas dívidas, mas eles ficavam em sono porque não compreendiam,
não tinham ainda a capacidade de entender o plano espiritual. Então, aos poucos, todos os dias iam irmãozinhos lá, ficar lá mandando fluidos para energizá-los, para magnetizar, para que eles começassem a se, vamos dizer assim, se integrar naquele ambiente. Quando alguns eram despertos, eram poucos, tinha uns desses poucos, eles acordavam, despertavam aquele lugar, eles saíam correndo, loucos, disparadas, porque eles não entendiam, né? Aí tinham que voltar naquela condição de sono. Então, quer dizer, é um processo, quer dizer, tem muitos processos nisso. Né? Fala, E a Júlia. gente também tem muito, a gente sabe também, né? A gente vai fazer aqui um adendo que isso não está nesse livro, mas como a Salminha falou aí a respeito desses, porque Deus, né? A espiritualidade, ela não agride ninguém. Se a gente tem muitos irmãos que estão em outros segmentos religiosos, que acreditam que vai ter o som da trombeta, que vão despertar eles através dessa trombeta, a espiritualidade, de acordo com esse espírito, que às vezes faz muita coisas boas, né? Tem uma condição espiritual muito boa, e ele quando ele sai do corpo físico, né, ele é levado, e eles deixam ele mesmo naquele torpor, e até tocam realmente essa trombeta para que eles consigam se harmonizar com o entendimento que eles têm. Como disse Chico Xavier, cada um de nós vai para o próprio guichê que tem entendimento, quer dizer, o espírita, o católico, porque nada na espiritualidade, né, quando você tem méritos, é alguma coisa agressiva, né? Então, para esse entendimento, esses espíritos, como a Selma falou, estão ali deitados em sono profundo, para que o despertar possa ser na condição de entendimento para cada um. Uhum. Mas a gente não tem isso aqui no Vale, quando ele fala que é um lugar de loucos, de demônios, de seres enfurecidos. Por quê? São nossos irmãos, sim, são filhos do mesmo pai, sim, só que eles fizeram uma agressão à lei, né? Eles foram contra a lei de Deus. Que é a né? mais sagrada delas. Então, quer dizer, cada um vai ter a condição do momento certo se deparar com as suas necessidades e seus reajustes, né? Mas muitos deles ainda, como disse a Selma, não há condições de ser resgatados, né? Então, ele fala aqui, que a Selma até comentou sobre essa parte moral, que aí o Camilo fala aqui de padecimentos morais. Esses padecimentos morais, o Camilo descreve assim: a fome, a sede, o frio, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de um leitor entrever. A natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal, a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos. Tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material. Entre aspas, e moldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Quer dizer, além de todas essas sensações físicas da fome, da sede, né, ainda tinha promiscuidade ali, vexatória. Quer dizer, eles estavam ali como loucos mesmo, até sedentos de apetites sexuais e tudo. Quer dizer, porque isso era um traço que eles tinham ainda
trazendo, né, de quando estavam encarnados, né? No caso, assim, a gente diz que cada um tem o seu próprio inferno. E o umbral, ele nada mais é do que a manifestação dos nossos sentimentos, pensamentos, de como nós criamos o mundo. Esse umbral dele estava muito ligado a tudo isso, porque ele teve uma vida muito mundana. Ele contraiu sífilis, a doença que o cegou era devido a várias outras doenças que ocasionou o sistema, problemas neurológicos e tudo mais, entrou no desespero. Então, você imagina uma vida dessa, o que ele levou para o outro lado? Em uma potência elevada à 10ª, à 100ª, talvez. E ali estavam outros que também tiveram condições semelhantes à dele, né? Também foram levados pela promiscuidade, né? O mundo. Sabe aquelas pessoas que pensam que o mundo, nosso mundo, o planeta Terra, é uma área de lazer? Vamos viver hoje, que a nossa vida é curta, temos que aproveitar ao máximo, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Eu só tenho essa vida, então eu vou aproveitar tudo, fazer tudo o que quiser. Gente, não é que não devemos nos aproveitarmos, vamos dizer, gozarmos das coisas belas que Deus nos deixou aqui. Mas tudo tem uma medida, né? Nós temos que saber dosar, ter o equilíbrio. Né? Quando você foca muito numa coisa, você deixa outros pontos nossos em desequilíbrio, desarmonizados. Nós somos corpo, mente, espírito, tá? E psicológico. Então, nós temos que equilibrar tudo isso. E quando a gente trabalha uma coisa só, desequilibra as outras. São pontas que elas merecem ser... Por isso tem a famosa 2 asas, né? A moral e a espiritual. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio das asas. A gente pode e deve aproveitar as coisas belas que Deus não colocou ali só para a gente ficar olhando, né? Nós devemos aproveitar, mas temos sempre que lembrar que o nosso planeta não é um parque de diversões. Nosso planeta é escola e hospital. Nós ainda somos espíritos necessitados de aprender e evoluir, nos curarmos dos nossos males. Quais são os nossos males? Né? Está ligado aos 7 capitais. É a gula, a inveja, o orgulho, a vaidade, a ira. Nós temos que nos livrar disso ainda. E por isso que estamos aqui. Estamos aqui, reencarnados, né? E outra, né? Uma vez eu escutei uma palavra assim, né? Numa dessas palestras que a gente escuta na internet, o Alexandre falou para nós assim: nós não reencarnamos com um passaporte, sim com uma carteira de trabalho. Então, sejamos aqui conscientes que nós não estamos aqui a passeio, né? Quer dizer, não é um passaporte que trouxemos, e sim uma carteira de trabalho para que a gente possa desenvolver aqui qualidades morais, que são essas qualidades que levaremos para a pátria espiritual, né? Porque daqui levaremos o quê? Nada material. Aqui a gente só somos usufrutuários, né? Nós não vamos carregar nada da matéria, mas sabemos que estamos na matéria, temos que viver também na parte material, mas sabendo que somos o quê? Espíritos imortais. Não somos corpos, somos espíritos habitando o corpo na parte material. Mas isso ainda é um pouco difícil, né, Selma? Então, por isso que muitos, quando estão diante de um grande sofrimento, como o Camilo esteve lá com a cegueira, né, ele achou melhor sair pela porta do suicídio, porque ele entendia que matando o corpo acabava tudo, né? Então, ainda há necessidade da gente, como agora estarmos fazendo essa live, não é com nenhuma pretensão, porque aqui somos os primeiros a estar escutando e estudando, né? Mas para que a gente coloque sempre aquela mesma tecla: somos espíritos habitando um corpo, né? Exatamente. Então, estamos aqui só de passagem e a gente precisa fazer os nossos exercícios, né? Difíceis às vezes, né? Em alguns momentos, né?
Mas aqui o Camilo vai falar mais alguma coisa aqui para a gente, que ele fala inclusive da prece. Olha o que ele fala aqui. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria pérfidia local. Quer dizer, ali eles só podiam emitir o quê, Selma? O mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sentimento. Eles ali não poderiam ter nada elevado. Eles estavam todos ali na mesma situação. Então, por isso que ele fala aqui, um ambiente superlotado de males. Males por quê? Porque todo mundo trazia em si o mal. Agora, a dor, o sofrimento. O mal é um sofrimento. Porque, vamos supor, o Camilo se matou com um tiro, o outro foi enforcado, não importa. O mal é o mesmo. É o sofrimento que aquilo acarretou, né? Então, ele fala aqui, ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Quer dizer, eles não tinham condição de elevar um pensamento a Deus. Tamanha dor e tamanha simbiose de tanto mal que um passava ali, não é passar para o outro, mas assim, era uma simbiose, um mesmo sentimento ali de terror, de mal, de dor. Então, quer dizer, eles não tinham nem um instantezinho que eles podiam falar assim, agora eu vou orar. Ele fala que lá eles tinham insônia. Não conseguiam nem dormir. Então, eles não dormiam. Né? A gente também tem que pensar isso. E ele ainda fala aqui, não sabíamos quando era dia ou quando voltava à noite. Olha que tristeza. Por isso que ele fala que contava Perdemos muito a noção de tempo. Por isso que ele fala que contava muito com as preces caritativas, né? E quando a gente faz uma oração para esses irmãos que estão em sofrimento, seja de que forma for, principalmente pelo suicídio, é quando eles têm aquele pontinho de luz para poder amenizar esse sofrimento, fazer com que ele pare um instante e se eleve em prece. É nessa hora da prece que ele consegue receber ajuda. Tá? É muito difícil para eles quando não tem ninguém orando por eles. Né? Selma, ele fala aqui uma coisa bem assim, impactante, né? Tanto que eu sublinhei aqui no livro, que ele fala do desânimo. Que ele fala que lá eles tinham um desânimo gerador de desesperança. E esse desânimo que ele sentia lá foi o mesmo desânimo que eles tiveram quando cometeram o ato do suicídio. Olha tamanha importância desse esclarecimento do Camilo. Porque o próprio desânimo que o levou a cometer o ato é o mesmo desânimo que ele encontra lá. Imagina, então como é difícil, né? Aí tem uma notinha, não sei se você vai falar, que eu deixei até marcada também. Mas pode falar, pode adiantar, sem problema algum. É uma nota que eles botam no rodapé do livro, que eu achei interessante até para esclarecer. Ele fala assim, se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível a muitos anos em tão desgraçada situação, assim se completando, então, o tempo que faltava ao término da existência cortada.
Então, você vê, quando a pessoa fica por muito tempo, muito tempo nesse umbral, né? Nesse vale, sem ser resgatado, sem cair em consciência, né? Que ele não tem consciência, né? Aí ele é retirado para uma reencarnação para poder amenizar essa situação dele. Embora ele diga aqui que a reencarnação dele também será dolorosa, né? Mas ainda é preferível a situação que ele vive lá, né? E pelo que eu entendi aqui, assim, o tempo que faltava, às vezes, o que acontece às vezes de espíritos que às vezes vivem por pouco tempo, né? Exatamente por isso. Ele tinha um tempo, vamos dizer que ele tinha mais 20 anos de vida. Né? Ele reencarna compulsoriamente aqui e vive esses 20 anos que faltavam para ele ainda se completar. Entendeu? Ele tem esses 20 anos que faltou Muitas das nessa vezes prova de forma existente. Dolorosa, sofrida, doentes terminais, né? Que se faz, por que tão jovem? Por que às vezes a pessoa desencarna tão jovem? Por que aconteceu essa doença? Não estou dizendo que é uma regra, eu sempre esclareço isso nos estudos, não é regra, mas são possibilidades. E aqui está sendo uma coisa esclarecida que é possível que seja desta forma. Às vezes, não é? Nasce uma pessoa já doente, uma doença pré-existente, se manifesta e desencarna jovem. Ou às vezes está normal, super bem, não tem nada, de repente é um aneurisma que tem ali, puff, história, e a pessoa desencarna. É o tempo que ela precisava aqui para completar o que faltou aí, o que ela não cumpriu na existência anterior. Entendeu? E isso também acontece não só para o suicídio, não, tá? Não o suicídio... Desculpa, Juliana, guarda o pensamento aí. Isso não acontece só pela questão do suicídio, dessas questões. Às vezes é o suicídio involuntário, aquele que a pessoa nem sabe que está cometendo um suicídio, mas pela vida desregrada, né, pelos excessos, ela acaba também cortando a sua vida, é um suicídio involuntário. E também passa por essa mesma situação aqui. Né? Do desencarne e da reencarnação compulsória, às vezes, para ali curar esses males que ela causou a si própria. Né? A gente tem que deixar sempre claro aqui que nada na doutrina é engessado, né? Muitos têm méritos, tem coisas diferenciadas, né? Então a gente tem sempre, porque tem vários tipos de suicídio, né? A gente sabe que não só esse tipo aqui, né? Como a gente está vendo aqui do livro, tem uns ali também cometidos às vezes por doença, por obsessões. Então assim, temos, né, várias situações de suicídio, né? Mas a gente está lendo aqui do Memórias o caso deles, que aqui vai aparecer mais espíritos contando cada um o que viveram na Terra e o que levaram a cometer o suicídio e o porquê que eles se encontraram nesse vale, né? Porque é como se fossem as dores iguais, né? O mesmo tipo ali de atração. E ele fala aqui uma coisa, Selmira, foi isso que eu ia falar, desculpa que eu ia te interromper, mas eles falam aqui que eles tinham vontade de voltar para casa. Como a gente viu lá no nosso lar, o André Luiz, depois que estava lá no nosso lar, ele não quis ir lá para a casa dele. Muitos espíritos... Quer sempre ver a família, né? E aqui do suicídio, aqui dos suicidas, não era diferente. Muitos deles lembravam, assim, tinha uns momentos aí de, sabe, pô, vou para minha casa, vou, né? Então ele fala aqui, ó, fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares. E o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. Loucos furiosos. Que eles não tinham consolo, sem consolo, sem paz, sem descanso, porque sem descanso em parte alguma. Ou seja, nesse vale, em lugar nenhum, eles poderiam dizer, não, aqui eu vou meditar e aqui eu vou dormir. Não tinha sossego em lugar nenhum ali, Selma. Então ele fala aqui, ao passo que correntes irresistíveis, como ímãs,
poderosos atraíam-nos de volta. Então, eles tentavam Eles não tinham sair nem para ir para seus lares. esse refrigério, Eles né? não conseguiam, porque eles eram arrebatados como se fosse um imã que os traziam de volta. Então, arrastando-nos de volta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. Quer dizer, eles ficavam no torpor mesmo daquele ambiente, sem condições de ter forças nem para ir para os lares. Até queriam, mas não conseguiam, Selma, porque eles eram arrebatados como se fosse um imã, né? Aí ele fala aqui uma coisa bem interessante, que ele fala que eram esse vale, ele descreve uma parte desse vale que ele fala assim, eram umas gargantas, umas vielas, uns becos, sem conseguir ter saída. Aí ele fala que cavernas, sempre cavernas. Então, eles estavam envoltos, Selma, num buraco mesmo, né? Sem saída. Né? Era o ambiente que ele descreve. Espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Aí ele fala que a impressão que ele tinha é de que eles estavam encarcerados num subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Aí ele fala assim, é como se fosse como se fosse um vulcão extinto. Então, assim, só para a gente ter uma noção, eles vão colocando de uma forma que a gente consiga ter uma noção, né? Isso já passou pela mão de Leon Denis, vamos dizer assim, né? Pelo crivo de Leon Denis, que teria muita coisa que a gente não conseguiria nem ler. Mas para a gente conseguir chegar à nossa compreensão, ele vai narrando umas vielas, um subsolo, umas muralhas, um vulcão. Então, vamos pensar num vulcão, Selma? Você entrando num vulcão? É aquela cratera, aquela imensa lá, né? Entendeu? Aí ele fala, imensuráveis poços de lama, com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados. Por isso que ele dá a noção de um vulcão. Tem uma parte aqui que ele cita até Dante, né? Quer dizer, parece mesmo um quadro de Dante, né? Do Inferno de Dante. Como ele narra, né? Como ele descrevia, né? Tem muitas... Assim, parece, né? Então, ele até comenta sobre isso, que as pessoas podem achar que ele está tirando essas ideias de forma dantesca, né? Mas que cada um que pensasse e fosse buscar suas... Né? Estudasse, que ele falou, usa o intelecto. Porque quando a gente não usa nosso intelecto, é onde a gente comete os equívocos. E é por isso que ele nos força, né, a pensarmos e tirarmos nossas próprias conclusões disso tudo. Né? Hein, Selminha? E ele vai falando aqui para a gente também, e eles gritavam, né? Que eles falam que eles gritavam em coro. Você imagina você dentro de um vulcão que uma quantidade de espíritos, que ele fala numa malta, né, de demônios. Você imagina um coro a bramir. Ele fala aqui, ó, bramir. Bramir em coro, ou seja, gritar, berrar. Então, é uma coisa, Selma, que nós aqui
né, que estamos até lendo, a gente às vezes tenta até chegar um pouco assim, né, no entendimento, por isso que ele vai dando essas imagens para que a gente possa entender. Agora ainda ele ainda fala mais aqui, né, que para ficar assim, vamos considerar ser um pouco pior, que ele fala que além de tudo isso, Selma, eles tinham a visão dos corpos sendo comidos pelo verme. Quer dizer, fora tudo isso, que eles estavam ali encerrados, dentro como se fosse de uns vulcões, de umas cavernas, tudo, eles ainda tinham a sensação, quer dizer, de estar vendo, quer dizer, na realidade eles viam mesmo, né? Os corpos sendo comidos pelo verme e sentiam dor dos vermes comendo a carne. Por que isso, Selma? Porque eles estavam ainda animalizados, com todo o princípio vital ali. Então, eles estavam ali juntos com aqueles despojos também. E então, completamente descrentes de Deus, né, Júlia? Então ele quando fala você aqui, tem essa descrença de toda a parte espiritual de Deus, do mundo, né, pós-morte, é isso que acontece, que até quem não tem comete suicídio, desencarna e fica muito apegado à matéria, ele passa por esse processo de ver seu corpo sendo comido pelos vermes. Ele fala de uns espelhos. Né? Então, é muito, assim, eu digo assim, isso é fundamental que todos tenham essa consciência aberta que nós não somos só corpos, nós somos almas encarnadas em corpos físicos. A nossa alma é imortal, é permanente, que a gente deve cuidar dela. Nós crermos, né? É importante crer numa divindade superior, um Criador universal, para que nessa situação não aconteçam essas coisas, né? Continua aí, Júlia, nosso tempo já está se esgotando, tá? A gente vai marcar a página que a gente vai parar aqui, que a gente só vai então finalizar essa parte aqui, que ele diz aqui que a gente não tem noção, né, dessa cena que eles tinham ali, que era vivida por eles, né, que nós aqui não temos noção, né? Aí ele fala aqui como se fantásticos espelhos perseguissem e reproduzissem uma visão dos vermes comendo os corpos deles. Né? Então, o corpo a se decompor sob o ataque dos vermes, esfaimados. Então, aí eles diziam que ele sentia, né, o cheiro, o mau cheiro, né, do corpo ali em decomposição. Olha bem, Selma, a visão de um espelho, ele tinha a sensação até do cheiro, né, do sangue, das vísceras e milhões de vermes que consumiam os corpos vorazmente. E era tudo assim, consumido ali, e eles com essa visão diante deles. Quer dizer, não só a visão que eles tinham do vale, né, do momento do suicídio, do que eles traziam de memória de coisas equivocadas, eles não tinham a memória do corpo sendo comido. E não só ver, né, presenciar, sentindo dor e sentindo mau cheiro. Né? Quer dizer, é muito complicado realmente quando ele conta narra, né, isso aqui para nós, que vivos nós em espíritos diante do corpo putrefato sentimos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Aí ele fala, enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais,
a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso. Quer dizer, então, Selma, ele só tem essa sensação porque o corpo, o perispiritual, está animalizado com essas forças vitais. Por isso, toda essa sensação da dor, do cheiro, do mau cheiro, vamos dizer assim, né? E só para a gente terminar essa página, ele fala assim: nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. E retrocedíamos. Mas o suicídio é uma teia envolvente, em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Então, gente, parece uma dor sem fim, né? Sofrimento sem fim. Estamos aqui em julgamento, mas que tenhamos a certeza absoluta da imortalidade da alma e que, diante do próprio suicídio, ele fala aqui, o suicídio é uma teia envolvente, em que a vítima, que é o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Então, gente, é como ele fala aqui também, né? Que a única forma de acalmar esses espíritos nesse momento onde se debatem em dor e sofrimento é a prece caridosa de cada um de nós, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento, então, por esses irmãos que, de uma forma equivocada, tiraram as vidas físicas, achando que terminariam com o desespero. Mas a gente tem um relato aqui de Camilo, através da nossa irmã Ivone Pereira, que é uma trabalhadora incansável, socorrendo todos esses irmãos também, junto aos servos de Maria. Que então Maria Santíssima tenha piedade de todos esses irmãos que estão em sofrimento, mas que a luz há de brilhar para todos eles. Então, Selma, eu passo para você que faça o nosso encerramento, para que a gente possa voltar na próxima oportunidade, semana que vem, completando o estudo da primeira parte do Memórias de um Suicida. Sim. Então vamos à nossa prece. Agradecemos aqui a Deus, a Jesus, Maria, a Ivone Pereira também, que sei que estão aqui os falangeiros, nos ajudando, nos inspirando. Que possamos estar novamente reunidos aqui na próxima semana, continuando essa obra de esclarecimento. Que Nossa Senhora, Maria, Mãe Santíssima, pedimos também a ela aqui, para que ela continuando esse trabalho nas colônias lá dos suicidas, né? Ajude esses irmãos que estão em sofrimento, que as nossas preces possam chegar a eles, como bálsamos de luz, e atingi-los para que sejam socorridos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo a todos.